Olá, vivemos numa sociedade do espetáculo, fenômeno intensificado pela internet e seus vários canais de comunicação. Naturalmente que isso intensifica a divulgação de feitos pessoais, o que favorece a ação de chantagistas que tentam extorquir pessoas famosas ou não. Para falar sobre o assunto, conversamos hoje com Sérgio Vieira, advogado especializado em crimes virtuais. Sérgio, a gente poderia começar esta entrevista falando exatamente dessa necessidade da modernidade, da autoexposição das pessoas. Quer dizer, isso, de certa forma, favorece mesmo o surgimento dos crimes virtuais? Olá, Maurício. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Pauta importantíssima. A gente tem acompanhado e percebido que, com o advento da internet e de todas as redes sociais, a distância entre as pessoas se encurtou. Então, famosos e não famosos, pessoas públicas, estão acessíveis a um clique de forma direta. E isso, naturalmente, traz benefícios e pode trazer alguns problemas. Então, essa exposição, esse fácil acesso, é uma via de mão dupla, que, se mal utilizada por pessoas focadas no mal, podem trazer alguns desgastes. Certo. E são desgastes muito sérios, né? Porque já não é mais aquela simples utilização do perfil da pessoa na internet, mas isso já se desdobrou para questões da extorsão mesmo, né? Quer dizer, como é que isso tem funcionado? Recentemente foi incluído no Código Penal, Maurício, o artigo 147-A, que, em razão do stalking. O stalking é a perseguição, seja ela física ou virtual. Então, por conta do momento que estamos vivendo, a legislação tem se adequado para cenários que antes não existiam. Então, simbolicamente, exemplificando hoje, é um crime tipificado perseguir alguém de forma virtual ou física. Então, o liame entre ser um fã, alguém que acompanha alguém público ou não público, e ser alguém que interfira e cause transtornos é muito próximo. E o crime de extorsão é um outro crime tipificado também no Código Penal, que é chantagear em benefício próprio alguém. Então, seja também no meio virtual ou presencial. Agora, há uma facilidade da vítima, porque a gente sabe que, em normal, o criminoso se aproveita da fragilidade das vítimas. No caso da exposição pessoal, as pessoas postam fotos e imagens e esse tipo de exposição favorece o criminoso, tudo bem. Mas o que a gente tem visto nesse tipo de crime também é uma proximidade entre o criminoso e a vítima, não é? Como é que se dá isso? Como é que a gente tem tido estatística nesse sentido? Boa colocação, boa pergunta, Maurício, é verdade. O meio virtual é uma extensão, ou deveria ser uma extensão do dia a dia, de quem quer que seja. Então, não devemos fazer no virtual o que não faríamos no presencial, no nosso dia a dia, na nossa residência, no nosso trabalho. Então, todo excesso costuma ser prejudicial. Então, o excesso de exposição, excesso de disponibilização de informações pessoais, como endereços, como rotina de vida, caminhos, patrimônio, escola dos filhos. Então, são conteúdos que, por vezes, são desnecessários, trazem um risco muito alto e não fazem sentido. E é natural também, é costumeiro que pessoas próximas, pessoas do dia a dia, familiares, amigos ou os fãs aí das pessoas públicas, comecem com uma relação saudável, uma relação próxima, pessoal, de confiança, e por algum desentendimento ou por má fé, se aproveite de algum conteúdo para chantagear, para extorquir, para ameaçar tornar algum conteúdo público
em troca de algum benefício financeiro, por exemplo. E aí é quando acontece o crime de fato, né? E como se prevenir contra este crime? Quais seriam os primeiros mecanismos para que a prevenção mesmo, a gente falando ainda um pouco sobre prevenção, quais seriam os melhores mecanismos? Prevenção, Maurício, é utilizar as redes sociais e a sua rotina da forma menos exposta possível. Por mais contraditório que pareça, a gente vive um cenário no qual todos estão no virtual e o uso das ferramentas só cresce. Então, tomar os cuidados mínimos necessários para evitar que informações desnecessárias caiam no domínio comum. Então, a gente percebe aí o excesso de postagem, de conteúdo, de informações pessoais, que quando são usadas para o bem, podem não trazer nenhum problema. Então, evitemos os excessos, evitemos informações pessoais, patrimoniais, de bens que possuímos e dispomos, dos endereços que frequentamos, do rol social que a gente frequenta. Então, uma boa reflexão de como evitar é pensar se no presencial, se no físico, a pessoa agiria de mesma forma. Iria expor de forma tão aberta e tão escancarada, com tantos detalhes, tamanha informação para pessoas que ela não conhece. E boa parte de quem segue e acompanha ali no virtual não são sequer conhecidos, são pessoas que estão ali para acompanhar o seu dia, que não precisam e não devem ter informações detalhadas da pessoa física ou da jurídica que está ali se colocando. Sérgio, também há uma questão muito curiosa nisso aí tudo, que é essa necessidade de exposição, né? Isso é o fator até novo e que facilita ao criminoso, né? Cria determinadas facilidades ao criminoso. Agora, por outro lado, as pessoas se sentem seguros nesse ambiente virtual. E o fato que a gente tem, isso é o motivo de nossa conversa, é que este ambiente não é seguro, então. Quer dizer, o primeiro dado é você próprio proteger sua própria intimidade e os seus dados. Seria essa a grande orientação hoje? O advento das redes, Maurício, colocou todo mundo em várias plataformas. Então, famosos ou não, pessoas públicas ou não. Há não muito tempo atrás, as pessoas públicas e os famosos, quando alguém encontrava, se pedia um autógrafo. Não tem mais do que 10 anos atrás, 15 anos atrás, no passado recente. Os autógrafos viraram selfies. Essas selfies são compartilháveis de imediato. Então, um autógrafo você guardava para si e um ou outro familiar seu tinha acesso àquilo. Hoje a pessoa tira uma selfie, encaminha num grupo lá com centenas de pessoas e essa informação circula imediatamente. De igual forma, as redes sociais colocam acessível em tempo real a rotina das pessoas, os lugares que ela frequenta, a cidade que ela está, o endereço pessoal e profissional, o carro, a placa do carro, a rotina dos filhos. Quando o uso dessa informação é para o bem, ok, não costuma ter muitos problemas. Mas, infelizmente, existem pessoas que estão ali pensando em como fazer o mal e como tirar algum proveito financeiro e pessoal disso. Se o conteúdo não te trouxer nenhum risco, nenhum problema, em relação a essa segurança pessoal, patrimonial e familiar, não vejo muito problema. Mas, infelizmente, a gente precisa pensar na cabeça de quem está focado em fazer o mal. Então, evitemos os excessos de detalhamento das informações. Muito se fala de Lei Geral de Proteção dos Dados, as regulamentações, a criminalização, mas o ponto de partida é cada um de nós pensarmos em evitar tudo aquilo que é possível ser evitado. Então, se você não quer
passar por um constrangimento, por uma chantagem, por algum abuso, evite também dar ferramentas e conteúdo para que a outra parte que tem acesso não faça um mau uso disso. Quer dizer, é a velha tática de fechar o cadeado, né? Agora, o que a gente tem visto são pessoas famosas vítimas dessas extorsões, são os casos que chegam mais publicamente à imprensa, né? O caso acho que a Piovani teve um problema desse, aquela funkeira Juju Todinho, algumas pessoas famosas vítimas disso. E a gente acaba pensando que o comum das pessoas não seriam vítimas, o que é um grande engano. Diante de uma chantagem, diante de uma extorsão por esse fato cibernético, como se proteger? Temos 5 recomendações que são cabíveis e válidas para qualquer assunto que envolva uma chantagem, um excesso, uma extorsão. A primeira delas é não entrar em pânico, por mais difícil que seja. A segunda, compartilhar com alguém de confiança, independentemente da área. Tomar para si e decidir sozinho, sem ouvir com alguém, a chance de tomar uma decisão equivocada é muito grande, porque, de certa forma, você está tomado ali pelo emocional. Então, não entrar em pânico, compartilhar com alguém de confiança. A terceira é buscar algum profissional que possa lhe auxiliar, seja um advogado, seja assessoria de imprensa, seja alguém relacionado àquele assunto que possa te trazer informações técnicas do que pode e deve ser feito. A quarta é salvar todo o conteúdo que diga respeito ao assunto, seja conversas em aplicativos, seja em redes sociais, seja em e-mail. É importante, sempre que possível, ter um histórico para materializar tudo o que está acontecendo. Então, os aparelhos celulares possibilitam gravar a conversa telefônica. Então, ao perceber que aquela conversa está indo para um caminho de chantagem, de extorsão, é possível gravar aquela conversa. Quando há 2 interlocutores, quando há um diálogo, um deles tem o direito de gravar aquilo caso se sinta ameaçado e fazer o uso daquilo. E a quinta é denunciar. Então, por vezes, a pessoa se sente constrangida e não quer tornar o fato público. Mas, ao não tornar o fato público e levar para as autoridades competentes, você impossibilita que outras pessoas saibam que aquilo está acontecendo, que pode e deve ser denunciado, para evitar que a outra parte que está cometendo aquele mal, aquele crime, não saia impune. Porque a impunidade também gera a continuidade. À medida que alguém faz e nada acontece, aquilo ali vira uma prática reiterada. Então, tornar o fato público para as autoridades competentes, a meu ver, é um melhor caminho. Lembrando que, Maurício, há um pensamento, um pensador, um filósofo antigo, que diz o seguinte: se há razões para você não contar, são as mesmas razões pelas quais você não deve fazer. É um pensamento de Kant. Então, antes de mais nada, pensemos que, se aquilo se tornar público vai lhe constranger, talvez aquilo não devesse ser feito. Mas, se superado isso, aconteceu uma foto íntima enviada para um namorado que, ao se tornar ex-namorado, ameaça, ou uma ex-namorada ameaça, aquilo era uma relação entre particulares que tinham um relacionamento. Então, naquela relação era cabível e natural e aceitável e não tem problema nenhum nisso. Mas, ao término de um relacionamento, a outra parte pode chantagear e dizer que, caso não seja pago uma quantia X, vai disponibilizar isso de forma pública. Aí passa a ser um problema. Agora, no caso de se procurar uma autoridade policial mesmo para denunciar o caso, para formalizar uma queixa, o grande receio da vítima é que isso seja exposta, né? Há uma garantia de que todas as investigações seguirão determinados preceitos de segurança para preservar a imagem da vítima?
Esse é um dever e uma obrigação da autoridade policial, Maurício. Infelizmente, nem sempre assim funciona. Existem em diversas cidades delegacias especializadas no crime digital, quando for o caso, no crime digital. Qualquer delegacia está apta a registrar e apurar crimes de extorsão, crime de perseguição, crime de chantagem. E a forma como a parte lida com o assunto também direciona o caminho. Então, figuras públicas costumam usar as próprias redes sociais para dizer o que está acontecendo. E aí é impossível que isso não caia no domínio público. Então, de novo, ao colocar à disposição todo e qualquer conteúdo, você é responsável por isso. Depois não queira reclamar que isso saiu na imprensa e se tornou um fato público. Então, assuntos sensíveis que precisam ser tratados com responsabilidade não precisam estar expostos. Vou falar a respeito, talvez não seja necessário detalhar todo o conteúdo. Então, o registrar o fato é necessário para que seja apurado. O compartilhar esse conteúdo é uma decisão da parte e o que compartilhar a respeito também. Certo. Agora, houve a investigação, como é que a lei protege a vítima no caso da extorsão, sobretudo cometida no ambiente da internet? Dependendo do caso, Maurício, pode se enquadrar na Lei Maria da Penha, caso seja uma agressão, um risco de agressão física, sofrido por mulheres. Aí cabem medidas protetivas, de distanciamento, algumas outras. No caso do virtual, a rotina, o procedimento é o registro de boletim de ocorrência, a intimação do suposto infrator para que preste esclarecimentos à autoridade policial. Então, acredito que ninguém se sinta confortável em receber uma intimação para comparecer à delegacia. Então, já é uma reação que pode, por si só, estancar a continuidade. Apurado na delegacia pela autoridade policial e constatado que houve alguma infração, esse assunto é encaminhado ao Ministério Público, quando for o caso, ou a parte que sofreu aquele dano tem o direito de levar isso ao judiciário. A parte policial é para apuração do fato. O Ministério Público e ou a parte levar esse assunto para o judiciário para buscar uma reparação cível, uma indenização financeira, se couber, e uma imputação de crime à outra parte. E aí tem os desdobramentos criminais. Então, havendo o ingresso no judiciário, há toda uma instrução e, ao final, a outra parte pode ser condenada por aquilo que cometeu. Quer dizer, as leis hoje existentes, elas já protegem a vítima. Nesse caso, não seriam necessárias leis específicas para estes crimes cometidos no ambiente da internet? A internet é mais uma ferramenta de comunicação, Maurício. O Código Penal ele é adequado e adaptável a qualquer meio. Então, diversos crimes que lá estão quando não havia as redes sociais, ao se praticar este crime pelo meio digital, o crime é o mesmo. O crime de extorsão já existia. Então, se ele for praticado por qualquer rede social, ele é punível de igual forma. Houve o acréscimo do crime de stalking, perseguição. Essa é uma adequação ao meio e ao momento social que vivemos. Então, a perseguição online, o excesso de contato que gere algum desconforto e algum risco, este sim é um artigo novo. Mas, se entendermos que as redes sociais é mais um meio de acesso, todo e qualquer crime cometido por ele é aplicável o que o Código Penal estabelece. Já há, então, essas leis que protegem a vítima. Agora, como é que vem sendo feito isso? Qual é o entendimento que a Justiça hoje tem tido, ou pelo menos a interpretação que a Justiça tem tido em decorrência desses crimes? Quer dizer, os juízes aceitam já as provas digitais, por exemplo? Sim,
por isso que uma das minhas sugestões é salvar todo o conteúdo que se tem a respeito daquele fato. Então, quem informa a autoridade policial ou ao judiciário determinado fato precisa lastrear aquilo, precisa embasar o que está sendo dito. Então, quanto maior for o lastro de provas, melhor para a autoridade policial e o juízo entender todo o contexto. Então, se informar do fato e houver a comprovação daquele fato, é pouco provável que não haja alguma consequência. Então, documentar isso de todas as formas possíveis e apresentar ao judiciário e à autoridade policial, muito provavelmente a outra parte vai ter alguma condenação ou no âmbito civil ou no âmbito criminal. E os fatos recentes aí têm diversas decisões, por exemplo, que determinam que alguma postagem seja retirada do ar. Então, se alguém ofende alguém nas redes sociais, a outra parte, um dos pedidos é para que aquele conteúdo seja retirado do ar. E diversas decisões têm atendido isso. Então, a ferramenta pode ser usada, desde que não infrinja e não ataque alguma outra parte de forma deliberada e motivada. Então, todo e qualquer excesso que cause um dano à outra parte é cabível reparação, é cabível indenização e pode ser um crime. Certo. Agora, os casos mais corriqueiros que acontecem, por exemplo, aqueles famosos telefonemas que as pessoas recebiam, às vezes até vindo de presídios, né, dizendo que tinha sido sequestrado um parente, um filho, alguma coisa. Como se prevenir também diante de uma situação como essa? Aconteceu comigo há 2 dias atrás, Maurício. Um outro número celular, que eu desconheço, colocou uma foto minha no próprio perfil e estava chamando pessoas do meu ciclo social pelo WhatsApp, se passando por mim e pedindo um Pix. Então, meu WhatsApp não foi clonado. Um outro celular usou a minha foto, que está disponível nas redes sociais, e poderia dar a impressão que seria eu pedindo. Então, as orientações são válidas. Não entrar em pânico, compartilhar o assunto com alguém de confiança e pedir ajuda para alguém especializado. Então, quem recebeu esse WhatsApp desse impostor, essa pessoa que se passava por mim, quem recebeu esse início de conversa poderia ter de imediato feito uma transferência bancária e caído no golpe. O que aconteceu, felizmente, foi que as pessoas me disseram: Sérgio, tem alguém se passando por você. As pessoas me ligaram, as pessoas me chamaram no meu número e, de imediato, todos perceberam que não era eu. Então, ter a tranquilidade, por mais difícil que seja, é necessário para não cair na cilada. Então, o criminoso trabalha na emoção. Então, um pai, quando recebe uma ligação de alguém dizendo ser o próprio filho daquele pai, que aquele filho está passando por uma necessidade, teve um acidente de carro, está no hospital, é natural que aquilo gere um desconforto, uma emoção. Mas agir na emoção de imediato não é uma boa ideia. Então, a gente não pode desconsiderar, porque por vezes é real, pode sim acontecer alguma coisa com as pessoas próximas e acontece, mas a gente precisa respirar fundo e entender o que está acontecendo. Certo. Então, quer dizer, a cautela ainda é a melhor conselheira neste caso, né? Quer dizer, a cautela e a paciência ainda são as melhores conselheiras. Seria basicamente isso, Sérgio? São, e exatamente por se envolver emocionalmente, o que é natural, compartilhar isso com alguém de imediato, no primeiro momento possível, também é um dos conselhos que a gente traz. Então, contar para alguém que esteja no mesmo ambiente que você. Recebeu um telefonema, você está com mais alguém em casa, conta para a pessoa o que está acontecendo. Busca validar se aquela informação que você está recebendo é real. Então, recebeu um telefonema dizendo que alguém que você conhece teve um acidente. Busque ligar para essa pessoa e validar essa informação. Se o telefone estiver desligado, ligue para os amigos que comumente estão com eles. Tente se cercar de informações para ou validar que o que está acontecendo é real ou para descartar. Tá ótimo. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania.
Foi uma conversa muito instrutiva, muito interessante. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Maurício. Conte sempre comigo. Ótimo, muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou nosso canal no YouTube. Nós agradecemos a sua audiência e contamos com você no nosso próximo Cidadania. Muito obrigado.